General Grievous. Líder do grande exército separatista, habilidoso guerreiro e um caçador de Jedi mortal e temido. Famoso por sua crueldade e, é claro, seus aprimoramentos cibernéticos. Treinado nas artes Jedi por Conde Dooku, além de suas habilidades de combate, Grievous foi um estrategista militar brilhante que supervisionou várias batalhas durante as Guerras Clônicas. Grievous colocava medo em todo lugar que ia, enquanto viajava pela galáxia, invadindo e dizimando mundos inteiros. Talvez você já soubesse disso, mas no vídeo de hoje eu vou te contar 15 fatos que você não sabia sobre o General Grievous. E só um conselho, fica até o final desse vídeo porque ele tá épico. Darth Sidious ordenou que sua nave fosse explodida. Antigamente, existiam várias histórias presentes no universo expandido de Star Wars sobre como o General Grievous se tornou uma máquina de matar Jedi, que trabalhava para o grande exército separatista. A versão mais comum e que conhecemos foi criada com a ajuda de Dave Filoni. Quando os Hux foram expulsos de Cali, eles buscaram a ajuda da República. Isso colocou Grievous no radar de Sidious como um alvo bastante valioso. Grievous precisava da ajuda financeira para o seu povo, então o presidente Sam Hill, do clã bancário intergaláctico, foi enviado por Conde Dooku. Hill forneceu o dinheiro que Grievous precisava com a condição que ele comandasse o exército de droids do clã bancário, o que, é claro, ele concordou. Pouco depois de Cali ser atacado pelos Hux novamente, Grievous obviamente foi ajudar o seu povo, porém Sidious autorizou a destruição da nave de Grievous. A nave foi sabotada com uma bomba de íons. Se você assistiu a Guerra dos Clones, sabe que a bomba de íons é algo bem letal e destrutivo. Mas por incrível que pareça, Grievous sobreviveu à explosão de sua nave. E foi então que Sidious aproveitou essa oportunidade para atribuir a culpa desse evento aos Jedi, com o objetivo de alimentar a raiva de Grievous e conseguir a ajuda dele para os objetivos do seu Império Galáctico. Seu sangue foi misturado com o sangue do mestre Jedi Sifo Dyas. Com a explosão de sua nave pela bomba de íons, que, ressaltando aqui, foi instalada pelo próprio Conde Dooku, Sam Hill e Poggle o Menor, sob as ordens de Darth Sidious, Grievous sofreu graves ferimentos internos e externos. Dooku estava de prontidão para recuperar seu corpo e mantê-lo vivo se possível. Ele usou uma combinação da técnica Sith Heart Stun, técnica essa que para o coração da vítima, permitindo que o órgão mantivesse uma espécie de êxtase, sem a pessoa morrer. E ele combinou essa técnica com o sangue congelado do corpo do mestre Jedi Sifo Dyas para estabilizar Grievous até chegar em Geonosis. Embora alguns tenham especulado que o sangue de Sifo Dyas permitiu o Grievous ter características sensitíveis à força, a teoria foi totalmente rejeitada por George Lucas e Dave Filoni. No entanto, considerando que Grievous teve tantas histórias aplicadas à sua criação, essa teoria ainda é plausível, e se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo aqui no canal só falando dessa teoria, já que, poxa, eu amo vídeos de teoria, e eu sei que vocês também, mas é claro, para isso vocês precisam deixar um like nesse vídeo. Ele matou pelo menos 50 Jedi no universo expandido e apenas 14 no canon. Ok, esse fato é um pouco controverso, já que não temos os números exatos de quantos Jedi o Grievous matou no Legends e no Canon, mas a estimativa do Legends é que no mínimo foram 50 Jedi mortos pelas mãos do General Grievous, incluindo os jovens, os Padawans, e sem falar também nos Jedi desaparecidos, que provavelmente também foram mortos por Grievous. Agora, no Canon, no episódio 10 da primeira temporada da Guerra dos Clones, a Toca de Grievous, nós conhecemos um pouco do covil dele, da caverna, o santuário, que basicamente seria a casa dele, falando de uma forma mais simples. Lá percebemos que o General Grievous sempre foi
um guerreiro feroz e poderoso, que gostava de lutar e defender o seu povo, e que após a sua transformação em um ciborgue, ele se tornou um escravo dos separatistas. Fato curioso que, se a gente olhar para o Grievous com outros olhos, puxando mais para uma análise do personagem, ele se torna uma versão distorcida do que o Anakin se tornou após trair a Ordem Jedi. Cheio de vingança e ódio, ele direcionou sua fúria para os Jedi, acreditando que sua condição de ciborgue era culpa deles. Tanto é que no covil podemos ver vários sabres de luz, vários daquelas tranças que com certeza são de Jedi que ele matou, todos ali guardados como troféus. E a gente pode ver que são muitos, já que não tem como saber exatamente quantos ele matou. Mas sinceramente, o Grievous é uma máquina de matar Jedi. Então eu acredito que podem ter sido mais de 15. Ele era um humanoide reptiliano. Como todos nós sabemos, em Star Wars existem várias raças alienígenas das mais diversas formas. Fofinhas, inteligentes, assustadoras, esquisitas e Deus lá sabe o que é isso. Os Kalesh têm uma pele escamosa com uma cor marrom e avermelhada, que cobre completamente o seu corpo. Como um Kalesh, o General Grievous tinha 4 garras em uma mão e 5 garras nos pés. Ele podia ver no escuro graças às forças térmicas sobre os olhos e tinha orelhas compridas, com narinas esticadas, se parecendo bastante com um tipo de morcego humano reptiliano. Apesar de ter muitas características reptilianas, ele também tinha características humanas. Grievous tinha polegares opositores, uma inteligência elevada e o Kalesh andava sobre 2 pernas. O Conde Dooku pensava que ele era uma abominação. Dooku e Palpatine acreditavam que os humanos eram a raça superior da galáxia, olhando para os droides e alienígenas como uma raça inferior. Como o General Grievous era as duas coisas, ele era visto como alguém muito inferior, mesmo sendo um grande guerreiro. Ele era visto de forma inferior. De acordo com Dooku, Grievous não era nada mais do que outro androide e uma abominação da vida, o que faz bastante sentido, vendo que o Império é bastante racista. Então, mesmo sendo bem chocante, isso é esperado de Dooku e principalmente Palpatine. O General Grievous também odiava Dooku, pelo menos no início, por causa da sua atitude em relação a ele, mas inevitavelmente com o tempo ele viria a respeitá-lo como um mestre, por causa de suas habilidades em combate e com o sabre de luz. Por meio do treinamento e dos ensinamentos de Conde Dooku, ele aprenderia a manejar o sabre de luz como nenhuma outra arma que ele tinha usado antes, se tornando o mortal guerreiro que conhecemos hoje em dia. Ele não era sensível à força. General Grievous não era um Jedi, nem Sith, e muito menos alguém sensível à força. A sua habilidade em usar os 4 sabres de luz de uma vez só era realmente habilidade, que ele conseguiu pelo treinamento de Darth Tyrannus. No entanto, para dominar totalmente um sabre, a energia do usuário deve ser conectar com o cristal Kyber, permitindo que o sabre de luz seja uma extensão daquele que o empunha. Grievous costumava usar alguns truques baratos para ludibriar essa questão do cristal Kyber. Se ele fosse realmente alguém sensível à força, o poder dele seria equivalente ao de Savage Opress ou mesmo Darth Maul. Ele coletou o sabre de luz Sith antes de coletar o sabre de luz Jedi. No Legends, algum tempo antes da Batalha de Geonosis, 2 irmãs gêmeas conhecidas como Jedi Sombrias, Ka e Li, usaram seus truques para se infiltrar na nave do General Grievous. Dentro da nave, elas roubaram sua coleção de sabres de luz Sith, que ele provavelmente herdou do Conde Dooku. Ka e Li fugiram para um mundo de ácido conhecido como Dika, onde Grievous acabou as rastreando. Eles se enfrentariam na beira de um penhasco, com as irmãs usando seu sabre de luz recém-adquiridos. Durante a luta, Ka e Li tiveram a vantagem sobre Grievous e eventualmente forçando-o a cair no penhasco, onde ele conseguiu se pendurar usando as suas garras de metal. Enquanto Ka se aproximava lentamente da borda, Grievous saltou do lado e derrubou o sabre de luz Sith de suas mãos. Infelizmente, os sabres caíram em um poço de ácido, e as Irmãs Sombrias fugiram da batalha. Irritado com a perda de seus sabres, Grievous prometeu começar uma nova coleção de sabres de luz Jedi. E olha, isso é uma história bem interessante, que até nos faz pensar como seria se o Grievous tivesse sido mais valorizado por Dooku e Palpatine. Talvez ele fosse até mais mortal do que é. No jogo Star Wars A Vingança do Sith, do PS2, o General Grievous tem uma skin alternativa, que ele possui uma armadura prateada um pouco mais escura
e 4 sabres de luz vermelhos, 4 sabres Sith. Talvez esse fosse o visual dele caso continuasse com os sabres. Imagina que incrível ver o Grievous com essa aparência em algum tipo de filme ou série de Star Wars. Sua personalidade mudou algumas vezes. O General Grievous no Legends é bem diferente do que conhecemos nas prequels de Star Wars, e até mesmo na Guerra dos Clones. Tanto é que tem gente que prefere Grievous do Legends. Eu particularmente gosto bastante da versão do Canon, principalmente a da Guerra dos Clones. Aquela cena do Grievous matando todo mundo em Dathomir, meu amigo, vocês não sabem a satisfação que eu fiquei vendo aquilo pela primeira vez. Nos livros, Grievous era poderoso, implacável e um estrategista brilhante, o que significa que ele era uma peça-chave e necessária para vencer a guerra. Agora, na versão de George Lucas que vemos nos filmes, ela é uma versão poderosa, mas fraca, motivada, mas assustada. Mesmo em seu famoso confronto com Obi-Wan Kenobi, ele corre primeiro e luta só quando é forçado a lutar. Os filmes de Star Wars não mostram o General Grievous como o guerreiro altamente eficiente e líder de sua raça. Isso pode até ser explicado pela indecisão do George Lucas, já que apesar de tudo, ele queria que as prequels atingissem um público mais jovem e ao mesmo tempo um público mais velho. Em alguns momentos, essa indecisão e oscilação são bem visíveis. Sua tosse é dublada por George Lucas. Haha, aposto que disso você não sabia. Tudo bem, nem eu sabia. George Lucas queria uma história para a tosse do General Grievous, com o objetivo de criar uma fraqueza para o personagem. O que ele não planejou foi sofrer de um resfriado, que o deixou parecendo um tipo de fumante de 4 maços por dia. Rodou igual um peão! Em vez de descansar, Lucas aproveitou seus sintomas repentinos e teve sua tosse gravada em estúdio. Aquele chiado que conseguimos ouvir foi editado digitalmente junto com a tosse para soar algo mais robótico. O George Lucas não tinha certeza se ele ia usar aquela gravação no início, ele simplesmente gravou só para caso gostasse do resultado. E quando ele ouviu pela primeira vez, a sua tosse se tornou a do General Grievous. Gray Oldman foi originalmente escalado para dublar Grievous. Durante a escalação de Star Wars A Vingança do Sith, que é um processo normal para todo tipo de filme ou coisa do tipo, quando o diretor precisa escalar algum ator para interpretar um personagem ou até dublar um personagem feito com computação gráfica, George Lucas tinha Gary Oldman em mente para dublar o General Grievous. Gary Oldman é mais conhecido pelo seu trabalho como Sirius Black em Harry Potter e James Gordon na trilogia O Cavaleiro das Trevas. Ele relutantemente desistiu no último minuto, porque o George Lucas ele fez A Vingança do Sith fora do Screen Actors Guild, do qual o Gary é membro, infelizmente impedindo ele de trabalhar no filme. Sam Will financiou e criou seu corpo ciborgue. Ele era presidente do clã bancário. Ele forneceu o dinheiro necessário para a guerra e serviu como representante financeiro no conselho separatista. Ele também foi uma peça essencial para prender o Grievous à servidão, não só uma, mas 2 vezes. O traje ciborgue que ele colocou implantou no cérebro e nos olhos do Grievous uma liga de durânio, semelhante a um androide de guerra Crate. Ele teve os seus órgãos vitais alojados em um saco de pele sintética. Os componentes finais foram as pernas robóticas LX-44, sensores de raiva aprimorados anexados em seu cérebro e implantes internos em seus olhos para aguçar a sua visão. Depois de concluído, Sam Hill apresentou o novo General Grievous ao Conde Dooku, como um presente do clã bancário ao movimento separatista. Sua tosse foi causada por Mace Windu. No livro Star Wars Episódio 3, A Vingança do Sith, escrito por Maxwell Strove, é dito que bem antes do sequestro oficial do senador Palpatine, Grievous precisava lutar para passar por dezenas de Jedi e soldados clone. Um desses Jedi era o infame Mace Windu. É verdade que Grievous sempre teve um chiado e tosse ocasional devido à sua forma orgânica, rejeitando os seus implantes cibernéticos. No entanto, a tosse que os fãs escutam na Vingança do Sith é muito pior, porque depois que o Grievous sequestrou o senador Palpatine de seus protetores Jedi, Mace Windu esmagou as placas
ao redor do saco de órgãos internos do Grievous, um pouco antes de Grievous e Palpatine embarcarem em sua nave de fuga. E isso feriu gravemente os pulmões de Grievous, tornando sua tosse e respiração ofegante muito, muito pior. E provavelmente foi por isso que Obi-Wan conseguiu abrir o peito de Grievous com as próprias mãos, já que aquela área já estava danificada por causa do Mace Windu. Então o trabalho de Obi-Wan ficou ainda mais fácil. Ele odiava o seu novo corpo. Grievous era um orgulhoso guerreiro Kalish, que treinou seu corpo na arte da guerra. Ao ser 70% máquina, ele odiava o que tinha se tornado. Ele até considerou o próprio título de Comandante Supremo do Exército Droid um insulto. Ele estava tão chateado por sua nova aparência que quando Dukan presenteou ele com o sabre de luz do mestre Jedi Sifo Dyas, ele imediatamente destruiu todos os Magna Guards que estavam em sua volta. Sem falar que o Dukan, se referindo a Grievous como um androide, com certeza não ajudava nada na situação dele. Como um ato de negação ao seu novo corpo, Grievous frequentemente usava mantos semelhantes ao de seu povo Kalish. Em alguns livros de Star Wars, no Legends, ele até chegou a usar uma máscara muito semelhante ao líder de Kali. Pequenos detalhes e atitudes para lembrar o que ele já foi um dia. Thrawn adicionou a máscara de Grievous à sua coleção. No Legends, e principalmente no Canon, fica bem claro que o grande almirante Thrawn coleciona vários artefatos e artes das mais variadas. Ele fez isso principalmente para entender o seu inimigo, pesquisando sua cultura a fim de entender como eles defenderiam ou atacariam durante a batalha. Algo que eu acho simplesmente brilhante. Thrawn também gostava de coletar pedaços de história que tivessem um significado e poder. Por esse motivo, adicionou a máscara de ciborgue de Grievous à sua coleção, algo que para ele era fascinante e horroroso. Mesmo que as intenções originais de Lucas para Grievous fossem ser uma ferramenta, um simples droid, a sua história foi trazida de volta às suas verdadeiras origens pelo respeito de Thrawn por seu personagem. Talvez Thrawn tenha escolhido a máscara porque acreditava que o seu design era necessário, pois lembrava o design da máscara de Vader. Se Thrawn visse Vader como o inimigo potencial, ele teria estudado e coletado tudo que pudesse sobre o design ciborgue de Grievous. Ou seja, aquilo que falamos no início, Grievous sendo uma figura distorcida do futuro de Anakin como Darth Vader. Seu nome verdadeiro é Qui-Mane Jay Sealer. Meu Deus, hein, Grievous? Puta nomezinho difícil, hein? Nem sei se eu pronunciei certo isso aqui. Muito antes de entrar na mira de Sidious, o General Grievous era conhecido como Qui-Mane Jay Sealer do planeta Kali. Durante a sua juventude, as criaturas Yamri do planeta Hux atacaram a sua casa, procurando escravizar os habitantes de Kali e sequestrar toda a riqueza do seu planeta. Qui-Mane se tornou um guerreiro feroz, acumulando mais mortes do que qualquer outro. O povo de Kali olhou para ele como um semideus. À medida que a guerra progredia, ele encontraria e se tornaria próximo de Honderu Lid Kuma, uma mestra de espadas e possivelmente o seu interesse amoroso. Infelizmente, ela morreu em batalha, deixando Qui-Mane com raiva e jurando vingança. Após a morte de Honderu, Qui-Mane mudaria o seu nome para Grievous e expulsaria o Hux de seu planeta Kali, e inevitavelmente se tornaria o que todos nós conhecemos. Apesar de tudo, assim como todos em Star Wars, Grievous foi enganado por uma mentira e usado como uma ferramenta apenas para no final ser descartado. Sinceramente, a história desse personagem é incrível, merece até um vídeo próprio só falando sobre sua história, já que ainda tem muita coisa sobre Grievous que eu não falei aqui justamente porque não se encaixa com o foco do vídeo, e sem dúvidas também merece um tributo. E é incrível como, mesmo sendo o monstro que ele se tornou, Grievous ainda tentava se lembrar do que ele realmente era no passado, mantendo sua máscara bem parecida com a que o seu povo usava e até vestindo alguns trajes também semelhantes ao de seu povo. O Grievous com certeza é um dos personagens mais complexos de Star Wars e o personagem preferido de muita gente, e essa complexidade é o que nos faz amar esse universo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deu um trabalho para fazer ele aqui, não só na edição, é claro, mas também os dados que eu trouxe
e adaptações é uma trabalheira muito grande. Então eu peço que, se você gostou, deixa o like aí embaixo para me ajudar na divulgação. Se você é novo por aqui, eu te convido a se inscrever no canal, clicando nesse maravilhoso botão vermelho aí embaixo. Me diz aí também o que você achou desse vídeo. Você sabia desses fatos? Não sabia? Deixa sua opinião aí nos comentários. E se possível, compartilhe esse vídeo aqui com todos os seus amigos, para que eles possam conhecer melhor esse personagem tão incrível que é o General Grievous. E é isso, meus amigos. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo e que a força esteja com vocês!